Como controlar as emoções de qualquer pessoa? Eu sei que você quer aprender a controlar as emoções, viu? Isso aqui é muito bom para quem vende, para quem fala em público, para quem depende da persuasão para o seu trabalho ou para quem quer explorar essas habilidades sociais. Muito prazer, Yuri Tavares. Ensino comunicação aqui o tempo todo nesse perfil. Me siga para aprender cada vez mais. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante que você entenda que há uma diferença entre persuasão e manipulação. Eu não ensino manipulação nesse perfil, tá bom? Manipulação é levar alguém a fazer o que não quer, ok? Eu não gosto dessa ideia, é extremamente antiético. Enquanto a persuasão é levar alguém a querer o que não quer. Ou seja, a gente parte do mesmo ponto nas duas. A pessoa não quer fazer algo. Só que na manipulação, eu vou levar ela a fazer. É quase uma obrigação, só que usando de técnicas e não de armas, ok? Já a persuasão, eu convenço a pessoa de que aquilo é bom para ela. Então, quando você e sua namorada, ou o contrário, tem uma discussão sobre o que comer nessa noite, e ela ou ele quer sushi enquanto você quer churrasco, e você convence a pessoa de que vai ser churrasco, isso é persuasão, tá bom? Você utiliza técnicas, ainda que subconscientemente, que já são naturais do ser humano. Então, aqui nós estamos falando de convencimento. Então vamos lá, o primeiro ponto é o que nós chamamos de princípio da comunicação, muito presente no livro Super Comunicadores. O princípio da comunicação é a ideia de que nós devemos adaptar a nossa energia e o nosso humor, que são duas coisas que o cérebro reconhece quase que imediatamente. Você olha para alguém, você consegue identificar se aquela pessoa está meio triste, está meio feliz pelas expressões faciais, e você tem ali 1 segundo de conversa, você já percebe a energia dela. Se é algo mais forte, mais rápido, mais alto, ou se é algo mais baixo, mais tranquilo, se ela está mais triste, né? Então, o primeiro ponto é você combinar a sua energia e o seu humor, estado emocional, tá? Não é humor aqui de risada, é humor de qual estado de humor que a pessoa tá, com o daquela pessoa. Então, se aquela pessoa chega para você falando algo do tipo, nossa, como meu dia foi bom, como eu estou feliz, eu estou muito alegre, e você chega e diz assim, tá bom. Aquilo quebra aquela pessoa de uma maneira assustadora, porque ela veio com uma energia alta, tentando transmitir algo positivo, e você cortou o barato daquela pessoa. Isso não é nada legal. Eu imagino que meus seguidores não façam isso. Você não faz isso, né? Deixa aqui embaixo se você age assim. Pelo amor de Deus, não haja desse jeito. Mas da mesma forma, o outro lado, a pessoa vem contar algo triste, ela está abatida, ela perdeu o ente querido, e você está num momento eufórico da sua vida, então ela vem contar e você fala, e daí? A vida é uma maravilha, vamos curtir a vida. Isso também destrói aquela pessoa por dentro, porque você não teve conexão de energia. Então, se você quer conduzir as emoções daquela pessoa, primeiro você vai ter que se adaptar ao que ela está dizendo. Curioso, né? Como a gente começa isso aqui. Porque para você mudar as emoções de alguém, primeiro você precisa se adaptar ao estado daquela pessoa. Sim, exatamente. E como que você vai fazendo a partir disso para transformar a emoção dela? Calma, isso é aos poucos, a gente vai abordar nos outros tópicos. Mas aqui é a ideia de você ir com calma e detalhadamente mudando isso de lado. O que eu quero dizer com mudar de lado? Você está se adaptando às emoções, ao estado daquela pessoa, a primeiro momento. Agora você vai aos poucos, se o teu tom está lá para baixo, porque ela estava mais triste, elevando um pouquinho o tom. Devagar, subindo, aumentando, até que aquela pessoa comece a corresponder ao seu tom. E sim, na maioria das vezes ela vai fazer isso, tá? Essa técnica não funciona sozinha, mas na maioria das vezes a pessoa vai te acompanhar no tom que você está propondo para ela, porque primeiro você sintonizou com ela, você conectou. Então agora você vai transformando ela. Então você consegue direcionar ela aos poucos. Não é de uma vez. Não chega e fala assim, não fica triste, não. Fica feliz agora. Não faça isso, por favor. Você é meu seguidor, meus seguidores não fazem isso. Vá aos poucos, transformando a tonalidade e a emoção daquela pessoa. Combinado? A segunda técnica é o ciclo de compreensão. Você vai, através da sua compreensão demonstrada, gerar na mente daquela pessoa uma ideia de segurança. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer perguntas, porque você quer entender mais sobre aquela pessoa, saber o que ela está passando, entender o que ela está sentindo, entender o problema dela. Se é uma venda, se você está transmitindo o seu produto, o seu serviço para alguém, você quer entender qual dificuldade que ela tem ou qual desejo que ela tem. Se é no dia a dia, se é no relacionamento, você quer entender o que aquela pessoa enxerga da vida, o que é importante para ela. Então, primeira coisa, por meio das perguntas. Mas também utilize técnicas de conversação enquanto estiver com aquela pessoa, independente da situação. Pode ser venda, pode não ser, utilize essas técnicas, que são quais? Em primeiro lugar,
confirme com ela se você entendeu o que ela disse. Ela falou uma coisa, explicou a situação, você entendeu, não tem problema, mas diga, é isso mesmo que eu entendi? E repita, você está dizendo que a sua dificuldade é tal? Sim, é isso. Ah, tudo bem. Então, repita o que aquela pessoa está dizendo e confirme com ela. Da mesma maneira, repita as palavras-chave, as coisas que ela está dizendo. Então, quer dizer tal coisa? É isso que você está dizendo? Apenas repita. Por meio dessas técnicas de conversação, aos poucos você vai se aproximando daquela pessoa com tanta beleza, maestria e, principalmente, sutileza, que aos poucos ela vai confiando em você. Isso gera uma espécie de segurança psicológica. E essa segurança que a pessoa começa a ter em você a partir daquele momento, ela é vital, imprescindível, ela é necessária demais para construir a mudança emocional que você quer gerar nela. Você não vai conseguir persuadir ela a ponto dela mudar o estado emocional que ela está, de controlar as emoções dela, sem antes se sintonizar. E para que você se sintonize, ela precisa ter segurança em você. É curioso, né? Quanto mais controle a pessoa acredita que tem da situação, mais próxima ela está de ter a condição emocional dela mudada por você. Ou seja, ela acredita que ela está dominando aquilo ali, mas na verdade ela está cada vez mais próxima de ser dominada pela sua persuasão. O terceiro ponto é a vulnerabilidade estratégica. O que seria isso? É você transmitir para aquela pessoa alguma fraqueza sua, que seja real, não precisa mentir, não precisa inventar, inclusive meus alunos não fazem essas coisas, tá? Meus alunos não ficam por aí inventando coisa, eles falam de coisas reais, eles podem adaptar aquilo à situação, mas não deixa de ser real. Uma fraqueza pequena, por quê? Porque quando você demonstra uma fraqueza, especialmente se aquela pessoa também estiver demonstrando fraquezas, ou se ela precisa demonstrar uma fraqueza, mas você vê que ela não consegue muito, demonstrar a fraqueza pode te ajudar. Isso vai ajudar no que a gente falou no ponto anterior, de construir essa segurança psicológica. É mais fácil que as pessoas confiem em quem é parecido com elas. O que você não pode fazer aqui, não pode. Por favor, tome cuidado com isso. É se demonstrar alguém fraco. Uma coisa é demonstrar fraquezas, outra coisa é se demonstrar fraco. Isso não. Então você é alguém que enfrentou uma fraqueza, mas que venceu. Então deixe claro, eu passei por isso, foi muito difícil, mas no final fale, mas eu consegui vencer, eu saí dessa situação. Isso aqui me ajudou. Você, inclusive, pode ser essa persona. Se é uma questão de venda, se você está vendendo seu peixe, isso ajuda demais, porque você vai falar, eu já enfrentei isso dessa forma, daquela forma, mas eu venci por meio desse método. Pague R$5.000 para vencer meu método. Inclusive, eu era uma pessoa que me comunicava mais ou menos durante a vida, mas eu lapidei isso também porque eu encontrei situações muito complicadas na minha vida. Então, se você quer minha ajuda para lapidar a sua comunicação, sendo que é algo que eu já enfrentei, não consegui me comunicar tão bem em certas situações, especialmente no que diz respeito a vendas, a vender nosso negócio, tem um link aqui embaixo ou na minha bio para você ter acesso ao meu WhatsApp e a gente falar sobre a minha mentoria, porque eu quero te ajudar a destravar sua comunicação e transformar isso numa habilidade extremamente poderosa. Uma coisa importante também é deixar de usar tanto eu e você, ou pior ainda, eu contra você, e começar a usar nós. Então agora não é a situação do indivíduo, agora é a nossa situação. Yuri, mas ele vai entender isso porque ele está falando ali do avô, eu vou falar assim, nós perdemos o nosso avô? Não, não é isso, não é isso, não é isso. Mas diga assim, eu entendo a sua dor, não sinto a sua dor, não é igual, mas vamos resolver essa nossa situação? Olha aqui, mesmo que pareça estranho a primeiro momento, porque nós estamos sem contexto, quando colocamos isso dentro de uma conversa profunda e contextualizada, as pessoas passam a entender. O que você não pode fazer é fazer isso sem sintonizar com aquela pessoa. Então aqui você quer sintonizar por meio do nossa situação, por meio de vamos resolver esse nosso problema? Aí a pessoa estranhou, não é, porque se é um problema seu, é um problema meu também. Agora é o nosso problema. Vamos resolver juntos? Aqui você ganha a pessoa, você conquista e sintoniza com ela. Quarto ponto, energia anatômica. Aqui é a ideia de você combinar a sua energia diante daquilo que a pessoa está falando, a gente abordou isso no primeiro ponto, só que agora através das ilustrações, das coisas mais tangíveis que a pessoa está comunicando para você. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se a pessoa ela transmitiu uma imagem por meio da palavra delas, exemplo, eu não consigo ver solução para esse problema, perceba que ela usou ver, né? Você pode transmitir a ideia contrapondo o que ela está falando a partir do que ela disse, o ver.
Como seria isso? Ela disse, eu não consigo ver solução para o problema. Você responderia, por exemplo, e se nós enxergássemos, veja o nós está aqui, presente do ponto anterior, e se nós enxergássemos a situação por um outro ângulo? E se a gente visse isso por um outro ponto de vista? Então perceba, você está usando a mesma imagem, ela está usando de uma imagem para transmitir para ela uma solução. A mesma coisa, por exemplo, se ela transmite um som. Exemplo, isso não está soando bem. Veja, soando bem. Ela está usando aqui o exemplo de som. Alunos meus não falam suando, tá? Suar é de suor. Quando se trata de som, é soando. Guarda essa dica. Então isso aqui não está soando bem. O que você pode transmitir para ela? Tá, mas e se a gente procurar encontrar um som melhor? Um som agradável? Talvez você esteja ouvindo a ideia de um caos barulhento. Vamos juntos, novamente, ponto anterior, vamos juntos, transformar isso em um ambiente muito parecido com uma praia, calmante e relaxante? Então você trouxe a ideia de um som, ela deixa de ouvir o caos barulhento e agora ela imagina o som calmo e alegre da brisa suave de uma praia. Além disso, vale lembrar que repetir as palavras-chave da própria pessoa cria uma espécie de efeito hipnótico. Então, se você repetir o que ela está dizendo, se você fizer com que ela ouça as próprias palavras dela na sua boca, a chance que você tem de sintonizar e começar a conduzir ela para outro ponto, aqui a gente já está no ponto da condução, embora funcione para os dois, tanto para a sintonia quanto para a condução. Suas chances vão lá para cima, porque além dela se apegar a você, já que você está agindo como ela também vai ser conduzida por você, porque na mente dela é como se ela estivesse chegando até aquele ponto. Afinal, são as palavras dela, são as imagens e sons dela, são as ilustrações que ela mesma utiliza. E o quinto e último ponto é o poder das imagens. Use e abuse, fique tranquilo, para utilizar-se de metáforas. Metáforas são excelentes. Utilize histórias, utilize analogias, utilize as metáforas, ok? Pode utilizar hipérboles um pouco mais controlado, especialmente se você perceber que a pessoa não entende muito bem, mas vale utilizar esse tipo de coisa, porque reforça o imaginário do cérebro. Então, perceba o seguinte, a pessoa gosta de esporte, ela é fã de esporte, você descobriu isso. Então transforme o problema em um jogo. Você sabe que ela curte vários esportes diferentes. Então, se você transformar aquele problema num campo de batalha, onde existem oponentes, onde tem elementos, né, um público, tem espadas e não sei, você vai encontrar a melhor situação. Inclusive Aristóteles falava isso, né, que a retórica é encontrar naquele meio a melhor forma de chegar à persuasão. Você vai encontrar os melhores elementos. Então encontre esses elementos, mas se ela gosta de esporte, transforme no jogo. Se é uma pessoa mais técnica, transforme num projeto. Você viu que aquela pessoa é técnica, metódica, então transforme num projeto A mais B, que a gente vai colocar, construir, fazer uma maquete. Transmita para a pessoa sempre dentro do universo dela, do campo de compreensão que ela mesmo tem. Aristóteles costumava dizer que a imagem deixa o discurso vívido. A neurociência moderna vai dizer que as imagens, elas afetam a emoção. Então fique livre, sinta-se à vontade para contar histórias. Óbvio, você não vai só contar histórias, você vai usar as histórias como apoio para o que você está fazendo. Mas as histórias têm muito poder para mexer com as emoções das pessoas. É fácil você fazer alguém chorar contando uma história triste, obviamente depende da pessoa, da sintonia e do envolvimento que ela tem com aquela história, mas histórias também podem deixar alguém feliz, podem deixar alguém emburrado, podem deixar alguém com raiva, podem deixar alguém motivado. Então utilize-se das imagens, beleza? Esse é o poder das imagens, a contação de histórias dentro do universo daquela pessoa. Resumindo para você, controlar emoções não é forçar um sentimento, isso seria manipulação. É entender o estado da pessoa, sintonizar com ela e depois conduzi-la. Tudo isso sem que ela perceba. Então, resumindo, entender o estado da pessoa, sintonizar e conduzi-la. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Não deixe de me seguir aqui para aprender mais sobre comunicação.